Você já sentiu medo do futuro? Já se perguntou onde encontrar segurança quando tudo parece incerto? Pois é, no vídeo de hoje nós vamos aprender com Davi a confiar em Deus mesmo nas piores tempestades. Mas antes, você já sabe, né? Se não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque a Palavra em Foco é um instrumento de transformação de vidas por meio da palavra de Deus. Seja bem-vindo ao dia 15 da nossa série 30 dias de leitura bíblica que transforma. E se você é alguém que deseja uma leitura que vai além do ler por ler, fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto para você. Você vai sair daqui com uma aplicação prática dessa palavra para o seu dia a dia. Já abra sua Bíblia em Salmos 27. Esse Salmos é um cântico de fé em meio ao medo. Davi nos mostra que confiar em Deus muda tudo. Então já abra sua Bíblia no Salmos 27. Esse é um Salmos que é um cântico de fé em meio ao medo. Davi nos inspira a confiar no Senhor mesmo quando nós estivermos temerosos. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem das minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Meus irmãos, que palavra linda! Que cântico incrível, que cântico maravilhoso de fé, de exultação ao Senhor. Meus irmãos, aqui Davi demonstra que toda a sua confiança está no Senhor. Aqui, meus irmãos, Davi demonstra que o seu coração está no Senhor. Que ainda que ele esteja cercado de inimigos e que ainda que esses inimigos atentem contra ele, ele ainda assim confiará no Senhor. Sabe o que é isso, meus irmãos? Segurança. Segurança que nós só encontramos quando nós estamos na presença do Senhor. Aqui Davi escreve esses salmos quando ele está enfrentando perigos e ameaças, e ainda assim, olha o que ele diz no verso 1. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? Meus irmãos, isso é a certeza de confiar naquele que pode resolver os seus problemas. O que Davi está tentando nos ensinar nesses salmos, meus irmãos, é que nós devemos confiar no Senhor, independente da circunstância que nós estamos vivendo, independente das provas que nós estamos passando, independente da luta que nós estamos travando. Confiar no Senhor tem que ser prioridade nas nossas vidas, porque não há segurança em outro lugar, meus irmãos. Não há segurança no nosso dinheiro, não há segurança na nossa saúde, não há segurança em outro lugar, não há segurança nem nos nossos pais. A nossa segurança está no Senhor. O Senhor é quem nos sustenta, Ele é quem nos defende, Ele é quem nos conduz. Eu já falei para vocês em outros vídeos e eu vou falar novamente porque essa é uma verdade absoluta que deve estar guardada no nosso coração. A fé, meus irmãos, ela não é ausência de medo.
A fé não é ausência de medo, a fé é confiar no Senhor, é saber que Deus é presente, é saber que Deus nos sustenta, é saber que Deus é a nossa segurança. Davi nos dá exemplo da sua confiança em Deus. Olha o verso 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto eu confiaria. Meus irmãos, Davi não está dizendo que ele vai confiar nele mesmo. Davi não está dizendo que ele vai confiar na sua força. Davi não está dizendo que ele vai confiar no seu entendimento. Davi está dizendo que ele confia no Senhor, independente da circunstância, independente da situação. E ele diz mais: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Que coisa mais linda, meus irmãos. Meus irmãos, nesse versículo, Davi está dizendo que uma coisa ele pediu ao Senhor, mas que ele também buscará, porque não é só pedir, meu irmão, é fazer a sua parte, é cumprir o seu chamado, é cumprir o seu papel. Davi diz que ele pediu ao Senhor, mas que ele também buscará viver na presença do Senhor. A gente pede, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele abençoe o nosso coração, que Ele nos dê sabedoria para buscar a sua face, mas nós também precisamos buscar, meus irmãos. Davi mostra que ele fala que não é só pedir, mas você também tem que buscar, você também tem que dar o primeiro passo. Deus está disposto a cuidar de você, a travar as batalhas que você precisa, mas Ele deseja que você dê o primeiro passo. Ele precisa que você dê o primeiro passo. Não porque Ele não fosse capaz de cuidar de você sem você pedir. Mas quando você pede, meu irmão, você se coloca na dependência do Senhor. Você coloca debaixo da proteção do Senhor. Você se entrega no altar do Senhor. Davi ainda fala algo mais lindo ainda nesses salmos. Olha o verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim e responde-me. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando eu clamo. Nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos mostrar ao Senhor que nós estamos dependentes dEle. Nós precisamos mostrar ao Senhor que nós sabemos que não somos autossuficientes. Nós precisamos mostrar ao Senhor que nós precisamos da sua graça e da sua misericórdia, meu irmão. Que nós somos pequenos demais para seguir nessa caminhada sozinhos. E no verso 9 ele diz: não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Reconhecer, meu irmão, que não há salvação longe de Deus. Reconhecer, meu irmão, que nós somos pequenos, mas que nós precisamos da boa mão do Senhor nas nossas vidas. No verso 11, meu irmão, ele diz: ensina-me, ó Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. É entender, meus irmãos, que nós só podemos seguir se o Senhor estiver nos conduzindo. Ele é quem mostra o caminho, porque Ele é o próprio caminho. Olha que relato precioso ele nos dá aqui no verso 13. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. É aqui, meu irmão, nós vemos todos os dias a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. A bondade do Senhor nos acompanha todos os dias. E o último versículo desse texto é um convite a mim e a você. Um convite para reconhecermos a grandeza de Deus. Olha o que ele fala: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Meus irmãos, não há esperança sem a presença do Senhor. Não há o que esperar se nós não tivermos Deus no centro da nossa vida. O que nós vamos esperar sem Deus, meu irmão? Uma eternidade frustrada? Uma eternidade com o inimigo? Uma eternidade de dor e sofrimento? É isso que nós vamos esperar. Esse é o centro da nossa vida, ele precisa ser. A palavra de Deus diz que não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. É isso que Davi diz. Espera no Senhor. Anima-te. Quantos crentes estão frustrados, estão tristes, estão desanimados, meus irmãos, nessa caminhada. Mas a palavra de Deus diz: anima-te. Anima-te, porque no Senhor há fartura de alegria. Porque no Senhor há proteção. Porque no Senhor há confiança. Porque no Senhor há segurança. Davi nos diz e a palavra afirma:
Davi disse, a palavra está afirmando, fortalece-te nele. É no Senhor, meus irmãos, que a gente vence. É quando nós estamos face a face com Ele que nós entregamos as nossas lutas, as nossas dores, as nossas aflições e nós vencemos pelo poder que há no nome do Senhor. Espera, pois, no Senhor. Nós devemos esperar no Senhor, meus irmãos. Nós devemos entregar os nossos dias ao Senhor. Nós devemos viver para a glória do Senhor. Nós vivemos tempos difíceis, meus irmãos. Nós vivemos tempos de incertezas. E sabe qual é a aplicação prática para mim e para você? Anima-te no Senhor. Busca a face do Senhor. Entrega as tuas aflições ao Senhor. Ore ao Senhor. Tenha vida real de intimidade com o Senhor. Tenha relacionamento intencional com o Senhor, porque Ele fortalecerá o teu coração. O medo, meus irmãos, ele perde o poder quando nós entendemos e lembramos quem está conosco, quem nos acompanha, quem nos sustenta nesse caminho. O Senhor é a tua luz, o Senhor é a tua salvação. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus querido Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, por esta palavra que nos traz alívio, que nos traz sustento, que nos traz, ó Senhor, fortalecimento. Obrigada, Jesus, porque a tua boa mão tem alcançado os nossos corações, tem estado sobre as nossas vidas e nós temos sentido, ó Deus, o agir do Senhor no nosso meio. Obrigada, Deus, pelo alimento que não tem faltado, pela casa, Senhor, que temos morado, pelas vestes que temos, Senhor, porque em todas as coisas o Senhor tem nos sustentado. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor continue fortalecendo a tua palavra no nosso coração. Pai, que essa palavra ela seja vivida, Senhor, e não só ouvida. Que nós possamos, ó Deus, praticar e que por meio do nosso testemunho nós possamos alcançar outras vidas para levar mais almas, Senhor, para o reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, conduz, ó Deus, os nossos passos de maneira tal que nós não nos afastemos nem para a esquerda e nem para a direita, que nós não desviemos, ó Deus, dos teus santos caminhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, guarda-nos debaixo da tua graça. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias na tua presença. A palavra do Senhor diz que vale mais um dia na tua presença do que 1000 dias longe dela. Então, ó Deus, que nós possamos viver, ó Deus, para a glória do teu nome. Pai, eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, pelo meu irmão que abriu esse vídeo. Olha, ó Deus, pela tua vida, Pai. É possível que eu não o conheça, mas o Senhor o conhece, o Senhor sabe, ó Deus, das suas necessidades, o Senhor sabe, ó Deus, das suas fraquezas, o Senhor sabe, ó Deus, onde ele está precisando de auxílio. Cuida, Senhor, guarda, dá encorajamento, Senhor, dá sustento, fortalece, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor conduza essa vida, Deus, para a glória do teu nome. Que seja uma bênção no teu reino, Senhor. Que seja uma bênção na tua obra, Senhor. Que cumpra, ó Deus, o teu chamado para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, atende, ó Deus, as suas necessidades financeiras, o seu alimento, provê, ó Deus, na sua casa, que os seus celeiros sejam abastecidos pelas mais ricas bênçãos do Senhor. Pai, eu oro também por todos os enfermos, Deus, pelas pessoas que estão em leitos de enfermidade nesse momento. Talvez estejam nos hospitais, talvez estejam em casa. E de qualquer forma, Pai, de qualquer modo, que o Senhor opere milagres, Senhor. Que o Senhor faça, ó Deus, a tua glória resplandecer sobre essas vidas. Ouve, ó Deus, o clamor daqueles que te buscam, Senhor. Atende, ó Deus, o desejo dos seus corações. Pai, faça com que eles se levantem, Deus, e anunciem também o teu evangelho a toda criatura. Pai, em nome de Jesus, eu te peço pelos que estão doentes espiritualmente, mentalmente, que o Senhor fortaleça os seus espíritos, o seu coração, que eles lembrem, Senhor, da graça, desse favor imerecido, do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, e que eles reconheçam, ó Deus, que estão vivos para a glória do teu nome, que eles se levantem de onde estão e que sejam bênçãos no teu reino. Eu oro agradecida, Paizinho querido, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra fez sentido para você, então eu te encorajo. Compartilhe esse vídeo para quantas pessoas você quiser. Coloque nos status do seu WhatsApp, do seu Instagram, para que mais pessoas conheçam que há um Deus que nos dá a segurança, que há um Deus que nos sustenta, que há um Deus que nos conduz pelo caminho que nós precisamos trilhar. Há um Deus que nos fortalece, meus irmãos, em meio a essa caminhada tão árdua, tão difícil. Os dias são maus, meus irmãos, o tempo é agora, o momento é hoje, para que nós adoremos ao Senhor em espírito e em verdade.
Curte esse conteúdo se você ainda não curtiu, para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante, de valor, que faz sentido na sua vida. E assim ele vai espalhar esse conteúdo para mais pessoas que também precisam. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura. Eu conto com você e eu tenho certeza que Deus conta com cada um de nós para que esse evangelho de graça e salvação seja anunciado. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus.